Era só mais um dia comum, até que um cachorro de rua começou a latir desesperadamente perto de um terreno vazio. Ninguém imaginava o que ele tinha acabado de encontrar dentro de um saco de lixo preto. Alguns vizinhos pensaram que era só mais um latido qualquer. Mas quando um morador se aproximou e viu o que havia ali dentro, o mundo parou por alguns segundos. Você não vai acreditar no desfecho dessa história. Assista até o fim. Era final de tarde em um bairro simples, de ruas de barro e cercas baixas. O céu carregado de nuvens pesava sobre as casas, anunciando a chuva que viria logo mais. Crianças voltavam da escola, o cheiro de comida caseira se espalhava pelas janelas, e os poucos carros que passavam faziam barulho nas poças de água da última garoa. Ali, entre uma casa e outra, havia um terreno baldio, esquecido, cheio de mato alto, entulho e sacos de lixo que a prefeitura raramente recolhia. Naquele terreno, morava, se é que se pode dizer assim, um cão de rua. Seu nome, dado pelas crianças da vila, era Thor, um vira-lata de pelo marrom, magro, mas com um olhar firme de quem já enfrentou muita coisa. Thor não tinha dono, não tinha coleira, mas também não era um cão qualquer. Ele conhecia cada rosto daquela rua. Sabia onde ganharia um pão duro, onde podia beber água sem ser enxotado. Sua rotina era simples: explorar os becos, cheirar sacolas, dormir onde desse. Um sobrevivente, invisível para muitos, essencial para outros. Naquele dia, algo estava diferente. Thor, acostumado a fuçar sacolas por comida, se aproximou de uma pilha de lixo no canto do terreno. Ele farejou uma, depois outra, até parar diante de um saco preto, mal amarrado, parcialmente rasgado. De dentro dele, veio um som quase imperceptível, um som que nenhum ser humano teria escutado de longe. Mas ele ouviu um choro fraco, breve, um gemido curto, como o de um filhote. Thor ficou imóvel por alguns segundos, o olhar atento, orelhas erguidas, e então avançou, rasgou o saco com um focinho, cheirou de novo, e foi aí que ele viu, lá dentro, envolto num cobertor sujo e úmido, estava um bebê, pele pálida, os olhinhos semicerrados. As mãos minúsculas tremiam levemente com o frio. Thor se aproximou devagar, como se soubesse da fragilidade da vida que acabara de encontrar. Ele encostou o focinho no corpo pequeno, farejou, checou se estava vivo. Por um instante, apenas ficou ali, parado, olhando. Mas então, instintivamente, começou a andar em círculos ao redor do saco. Latia, voltava, latia mais alto, e corria até a beirada da calçada. Voltava e latia de novo, como se dissesse: "Vem, tem alguém aqui, por favor." Alguém. Os minutos passavam, e Thor não desistia. Latia, uivava, corria de um lado para o outro, inquieto, desesperado. Algumas pessoas ouviram, mas ignoraram. Achavam que era só mais um cachorro faminto ou agitado pelo cheiro do lixo. Até que uma janela se abriu. Era Dona Neide, uma senhora de 67 anos que morava bem em frente ao terreno. Cansada daquele latido insistente, pensou em espantá-lo com um balde de água, mas algo a fez parar. O tom do latido, o ritmo, a inquietação nos olhos do animal. Curiosa, ou talvez tocada por algo que não sabia explicar, ela desceu as escadas. Dona Neide atravessou a rua com cuidado, os olhos ainda meio desconfiados, o coração batendo rápido, sem motivo aparente. Quando ela chegou perto do terreno, Thor parou de latir, se afastou lentamente do saco, mas não saiu de perto. Ele apenas olhou para ela, firme, como se dissesse: "Agora é com você." Com as mãos trêmulas, ela se abaixou e puxou o saco. E ali, no meio da sujeira, envolto em um pano sujo e rasgado, estava o bebê, vivo, frio, frágil. Um fio de voz escapou da garganta dela. Meu Deus do céu, é um neném. O tempo pareceu parar.
Dona Neide ficou ali, ajoelhada, sem conseguir tirar os olhos do bebê. Era tão pequeno, tão indefeso. Os olhinhos mal se abriam. O chorinho era fraco, intermitente, como se ele estivesse usando as últimas forças que tinha. Ela tocou o corpinho gelado com cuidado e imediatamente tirou o próprio casaco para envolvê-lo. A vizinhança começou a notar a movimentação. 1 ou 2 moradores se aproximaram, depois 3, depois 5. E Thor ficou ao lado o tempo todo, sentado, imóvel, o olhar atento, protetor. Era como se dissesse: eu fiz minha parte, agora façam a de vocês. Um rapaz, chamado Tiago, correu para dentro de casa e ligou para o SAMU. Tem um bebê dentro de um saco de lixo. Acho que foi abandonado. Tá respirando, mas está fraco. Enquanto esperavam, os vizinhos improvisaram, trouxeram toalhas, cobertores, água morna. A pequena comunidade se uniu em segundos. Um gesto de humanidade que contrastava com a crueldade de quem havia descartado aquela vida, como quem joga fora algo sem valor. Mas ali, naquele momento, Thor era o centro, o elo, e mesmo sem entender o que acontecia, ele sabia que havia feito o certo. Quando a ambulância chegou, todos abriram caminho. Os socorristas desceram correndo, e um deles pegou o bebê nos braços com extremo cuidado. Respiração fraca, mas estável. Hipotermia leve. Vamos aquecer e levar direto para o hospital. Thor, assustado com o som das sirenes, deu 2 passos para trás, mas não fugiu. Seu olhar acompanhava tudo, atento. Um dos socorristas olhou para o cão e, sem entender completamente, murmurou: foi esse cachorro que achou ele. Dona Neide apenas assentiu com os olhos cheios de água. Naquele instante, ninguém sabia o nome da criança, mas todo mundo ali sabia o nome do herói. Horas depois do resgate, a polícia chegou ao local. Vizinhos informaram que havia uma câmera de segurança em uma das casas próximas. Ao revisar as imagens da madrugada anterior, o que viram causou indignação. Um carro para em silêncio. O motorista desce com um embrulho nos braços, olha para os lados, caminha rápido até o terreno e deixa o saco entre os entulhos. Depois, simplesmente vai embora. A imagem não era nítida o suficiente para identificar o rosto, mas o caso foi registrado e a busca começou. A cidade se revoltou. Como alguém seria capaz de abandonar uma criança daquele jeito? Mas, se por um lado havia revolta, do outro, havia admiração. Pela coragem, pelo instinto, pelo cão. No dia seguinte, a história já havia ganhado as redes sociais. Cão de rua salva bebê abandonado estampavam os sites de notícias locais. Em pouco tempo, a história ultrapassou os muros do bairro, da cidade e do estado. Todd se tornou um símbolo de esperança, de compaixão verdadeira. Pessoas começaram a enviar doações. Uma clínica veterinária ofereceu atendimento gratuito. Um abrigo ofereceu um lar temporário. Mas foi Dona Neide, a mulher que o ouviu primeiro, quem tomou a decisão. Se ele salvou uma vida, merece ter a dele cuidada. O Thor agora tem casa. O bebê foi encaminhado ao hospital e se recuperou bem. Os médicos o apelidaram de Miguel, que significa quem é como Deus. E Thor agora dorme ao lado do berço, alimentado, vacinado, cuidado. Eles ainda não sabem, mas estão ligados para sempre. O herói de 4 patas e o menino que teve uma segunda chance. De almas rejeitadas a vidas transformadas. Tudo por causa de um latido. Tudo por causa de um coração peludo e valente, que decidiu agir. Quantas vezes a gente ignora um latido? Quantas vezes viramos o rosto para o que parece só mais um cachorro de rua? Mas, naquele dia, naquele terreno esquecido, uma vida foi salva. E não foi por sorte, foi por instinto, foi por amor, foi por um cachorro que, mesmo sem ter nada, deu tudo. Que a gente nunca esqueça, heróis nem sempre usam capa. Às vezes, usam focinho e patas sujas de barro. Se essa história te tocou, compartilha com alguém, curta, comente e lembre-se, existem milhares de Thors por aí, esperando por um gesto de carinho. Até o próximo capítulo.